Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo. E hoje para a gente falar sobre duas coisas bastante interessantes quando a gente pensa em investimentos. Tá? Primeiro, a gente vai falar então aí a respeito de algumas empresas lá de fora. E outra coisa também para a gente unir então o útil ao agradável, a gente vai falar sobre as empresas lá de fora então que podem pagar bons dividendos ainda em 2022, tá certo? Mas antes, como sempre, eu peço para vocês, né, para quem gostar do vídeo, deixa seu like aqui pra gente, tá? Também se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito, ative aí o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, tem vídeos novos aqui todos os dias para vocês no nosso canal. Além, é claro, né, ajude a compartilhar o vídeo aí também com outras pessoas, tá certo? Também vou deixar para vocês aqui o nosso cupom de desconto, como sempre, tá? O nosso cupom aí METAS 2022, justamente, né, você já investiu aí nas suas metas para 2022? Então pode contar sempre aqui com a ajuda da Capitalizo, tá? Usando o nosso cupom METAS 2022 para você ganhar um desconto de até 30%, tá? 30% se for à vista no boleto, ou senão você pode parcelar tranquilamente até 12 vezes no cartão com desconto de 20%, tá? METAS 2022 está aqui também na descrição do vídeo, válido para todos os nossos produtos. No final do vídeo eu volto falando um pouco mais a respeito do cupom e também sobre os nossos produtos aqui na Capitalizo para quem ainda não conhece. Tá certo, pessoal? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Né? Então trago para vocês aqui uma lista, né, com 10 ações lá de fora, no caso aí são 10 BDRs, então que possuem BDRs negociados aqui no Brasil, e que na nossa visão, né, e também na visão do artigo aí onde que a gente pegou, lá no InfoMoney, que podem pagar aí bons dividendos para 2022, tá? Ali está o nome das empresas, o ticker aí, né, dos BDRs aqui negociados na B3, também aí tem a coluna exatamente do dividend yield projetado para 2022, tá? Isso aí, obviamente, né, de acordo com o consenso do mercado, de acordo também com as nossas expectativas aqui na Capitalizo, né? Trata-se então, né, de uma projeção, não é nada de 100%, né? Não dá pra gente saber, mas enfim, é algo que o mercado está projetando aí para esse ano de 2022, e além, é claro, da outra coluna ali, que inclusive está com o nome errado ali do título da coluna, tá? Mas é simplesmente o setor de atuação de cada uma das empresas, tá? E aí, pessoal, alguns destaques, antes da gente comentar, vou comentar a respeito de duas empresas aí que estão nesse grupo também, tá? Só pra gente deixar um pouco, duas empresas que além, né, de que estão aí na tabela, que podem pagar bons dividendos em 2022, mas que na nossa visão, então, né, além disso, ainda continua sendo aí, a gente continua enxergando como boas oportunidades no momento, tá? Destaque, então, aí a respeito dessa tabela, pessoal. Primeiro, né, são dois grandes grupos, né, dois grandes setores de atuação que aparecem aí em maioria nessa tabela. O primeiro deles aí é justamente toda a parte que envolve mineração de metais. Então a gente tem a Rio Tinto, inclusive, encabeçando a nossa lista, né, com um yield projetado então para 2022 aí, na casa de 12%, tá? Ou seja, então, né, se a gente está tratando de empresas lá de fora que costumam ter um yield ali um pouco mais baixo em relação às nossas aqui, né, a gente está falando de uma empresa lá de fora então com um yield aí que o mercado está esperando, então que a gente espera aqui na casa de 12% ao ano, tá? Seguindo também aí no mesmo setor de mineração, né? A gente tem aí a BHP Group, que inclusive a gente já falou aqui no nosso canal sobre alguns detalhes sobre a BHP Group, tá com um yield projetado na casa de 8,6%, e a Sibane também, que a gente inclusive já citou aqui no canal também, tá com um yield projetado aí de 8% também com atuação aí no ramo de mineração. Tá? Outro grande setor que merece destaque aí é justamente esse de operadoras de telecomunicações, tanto sem fio quanto a cabo, né? Sem fio, inclusive, sendo a segunda colocada aí, né? A Mobile Telesystem, com um yield projetado na casa de 9,9%. E aí a gente tem lá embaixo, né, outros exemplos, como a Lumen Technologies ali, por exemplo, só que aí no caso já de operações aí a cabo, juntamente com a Telefônica, né? A Telefônica, grande conhecida nossa aqui também, mas essa Telefônica aí com aquela atuação global, tá? Também está ali em penúltimo lugar com 5,8%, né? E aí depois a gente tem outras empresas, como vocês estão vendo aí, justamente também voltado para a indústria de petróleo e carvão, né? No caso a China Petroleum aí. Também tem a parte de transformação de aços aí, a Ternium, também outra empresa bastante interessante que a gente já citou aqui no nosso canal. Né? E em último caso aí, também a gente tem a parte de indústria em tabaco ali, e em última posição lá que eu queria destacar também, o SL Green, tá? Com um yield projetado na casa de 5,8%. Ali tá como outros fundos, tá? Simplesmente porque ele é um REIT, tá, pessoal? Um REIT, né, com atuação então no setor imobiliário. O REIT, né, lá nos Estados Unidos a gente chama dos primos, né, dos nossos fundos imobiliários aqui.
Primos, primeiro, porque eles não são fundos, né? Eles são empresas lá de fora, porém que têm atuação, então, no mercado imobiliário, igual os nossos FIIs aqui, por exemplo, tá? Então tem bastante semelhanças, como também há bastante diferença, por isso que a gente gosta de chamar esse termo de primos, tá? Então aí tá todos os detalhes para vocês aí na nossa tabela. A gente vai comentar aqui sobre duas empresas, tá? Mas antes, pessoal, né, eu quero até aproveitar para responder uma pergunta aqui. Muita gente vem nos perguntar, né? Se a gente sabe que tem ações, que a gente tem carteiras de ações aqui com pensamento de longo prazo aqui na Capitalismo, porém a gente tem uma especificamente com ações internacionais, tá? Que está aí com uma valorização de 75% desde que foi criada lá em abril de 2020, né? Então superando aí tanto o S&P quanto o nosso Ibovespa aqui também. Então tem uma carteira então voltada somente com ações internacionais, já que a gente está falando sobre ações internacionais aqui, né? Além, é claro, das outras nossas carteiras, tá? Tanto de micro, small, mid caps, top de crescimento. Tem a nossa carteira de dividendos aí, todas elas também com rentabilidade aí maior do que o Ibovespa desde que elas foram criadas, tá? Inclusive com a micro, small, mid caps aí chegando a 375% aí desde a sua criação, tá certo? No final eu volto falando aí a respeito dos nossos produtos, tá? Onde que se encaixam então esses produtos nas nossas essas carteiras, então dos nossos produtos, tá? Mas também tá tudo aqui no link na descrição do vídeo para vocês, tá? Então vamos falar sobre as duas companhias que eu separei aqui, que estão presentes na tabela lá, então que podem aí pagar bons dividendos em 2022. A primeira delas é justamente a que encabeça a nossa lista aí, a Rio Tinto, né? De código aí, como tá para vocês, a RIOT 34, ou se não, simplesmente Rio, se for negociar lá na Bolsa dos Estados Unidos. Ela é simplesmente então uma das maiores produtoras de minério de ferro aí do mundo, tá? Então, né, como a gente já tinha citado ali no caso da atuação como mineração, né, de forma geral, porém aqui a gente tem um pouco mais de detalhes, né? Então, totalmente aí o foco muito voltado da companhia para o minério de ferro. Inclusive, ali, se a gente pegar em termos de negócio, né, a gente tem ali que o minério de ferro faz parte, então, de cerca de 63% de todos os negócios da companhia, tá? Ou seja, então é muito representativo, quase que 2/3 aí da companhia, então, é voltada somente para minério de ferro, né? Mas além disso, ainda tem toda a parte de alumínio, tem toda a parte de cobre ali, além de demais minerais, como, por exemplo, diamante também, que a companhia aí tem um ramo de negócio somente específico para isso. Se a gente pegar então todos esses minerais aí que a gente citou, tirando esses que a gente citou aqui, né, e todos os outros que a companhia detém aí negócios, a gente tem então uma representatividade de 9%, isso contando a receita em média da companhia nos últimos tempos, tá? A Rio Tinto aí, como eu já falei, então, uma das maiores produtoras de minério do mundo, né? E só pra gente ter uma noção também da presença da empresa, ela tá aí hoje, então, em cerca de 35 países, né? Então, ou seja, algo bastante considerável. Tem toda a parte ali voltada na Austrália, né? A Austrália é muito forte, como a gente sabe, no ramo de mineração. Também, né? Também tem toda a parte ali voltada lá pro Canadá, Estados Unidos, África do Sul. Tem no Brasil, especificamente aqui também, Nova Zelândia, enfim, né? Se a gente contabilizar todos, então aí dá esses 35 países, como eu citei, tá? E é claro, né, pessoal, falando a respeito do segmento de minério como um todo, né, especialmente do minério de ferro, a gente está atravessando aí um momento bastante oportuno, como a gente já vem comentando aqui com vocês, né? Isso no ramo de mineração praticamente geral, né? O ramo de commodities praticamente geral também, né? Então, isso, né, pessoal, com os níveis de preço que a gente, por mais que, né, ultimamente a gente tenha visto aí novas quedas do minério de ferro, por exemplo, mas ainda assim está em patamares, pessoal, onde que essas companhias elas conseguem, então, gerar muito caixa, tá? Essas companhias aí não estão necessitando, não estão fazendo grandes investimentos, né? Então, praticamente, se a gente pegar o nível aí de preço que a gente está observando no minério de ferro aí nos últimos tempos, essas companhias conseguem gerar um caixa aí absurdo, tá? E esses caixas aí, como eu falei, se essas companhias elas estão então com níveis baixos de investimentos, esses caixas aí praticamente que quase todo ele se traduz em dividendos, tá? Então por isso que a companhia ela tá aqui encabeçando a nossa lista, né, com dividendo de projetado na casa de 12%. Na nossa visão aí tende a ser então uma boa opção para a gente ficar de olho aí, não somente para 2022, como para o longo prazo aí de forma geral, tá? E a outra companhia, justamente lá na parte de baixo da nossa tabela, que eu já comentei sobre ele aí, o SL Green, né, de código aí, tem o BDR aqui, né, o S1LG34, ou se não, simplesmente SLG no mercado lá de fora. Como eu já tinha comentado, né, ele é um REIT, ou seja, né, uma empresa voltada aos seus negócios aí, ao mercado imobiliário, né, como métrica, né, os REITs, então, eles têm que possuir no mínimo 75% dos seus negócios voltados para o mercado imobiliário. No caso, o SL Green é praticamente 100% voltado ao mercado imobiliário, sendo então aí considerado o maior REIT de escritórios de Manhattan, tá, pessoal? Só para a gente ter uma noção também da grandeza, né, desse REIT, tá?
Hoje aí mantém participação então em cerca de 73 edifícios, né, o que contabiliza inclusive aí 35 milhões de pés quadrados, né, de área, né, só para a gente também fazer eu sempre gosto de fazer essa relação, né, pessoal, para quem não conhece o mercado de REIT lá fora e conhece somente o mercado de FIIs nosso aqui, né, de fundos imobiliários, não tem nem comparação, infelizmente, tá, pessoal, no tempo de grandeza lá de fora com a grandeza nossa, né, com a inferioridade nossa ainda do nosso mercado de FIIs aqui, tá? Se a gente pegar, eu sempre gosto de citar, né, se a gente pegar, por exemplo, algum fundo imobiliário nosso muito bem diversificado, hoje tem em torno aí no máximo, né, de 20 imóveis, por exemplo, né? Ou seja, eu estou falando aí de um dos maiores REITs do mundo e esse aí tem participação em 73 edifícios na região de Manhattan ali especificamente, né? E esse REIT em si, né, pessoal, ele atua desde o projeto e construção ali desses edifícios, onde às vezes eles identificam que tem ali uma oportunidade muito boa para que eles sim, né, também se envolvam em toda essa parte de construção, né, o que seria mais também voltado para os nossos FIIs aqui de desenvolvimento, porém ele também atua até mesmo na outra ponta, né, desde que esses imóveis já estão prontos, então atuando ali exatamente na gestão de propriedades, que é algo aqui mais comum no caso dos nossos FIIs aqui, especialmente fazendo um panorama aí de FIIs e lajes corporativas, né, já que a gente está fazendo aí falando do mesmo segmento, né. E aí também, pessoal, além da grandeza, né, desses REITs aí em termos de propriedades, em termos de quantidade de área, por exemplo, também em termos de inquilinos a gente pode destacar, né? Dentre esses inquilinos aí, desses REITs de forma geral, né, já vou comentar a respeito do SL Green em si, mas a gente tem aí empresas gigantescas ao redor do mundo, né? Ou seja, né, então isso aí traz uma bagagem muito boa, né, traz uma bagagem de segurança muito boa para esses REITs, né? Se a gente está tratando, por exemplo, no caso do SL Green aqui, de inquilinos aí no tamanho aí de uma Viacom, por exemplo, CBS, né? Uma gigantesca aí, né? Também a gente está falando do Credit Suisse, por exemplo, a gente está falando da Nike, a gente está falando da Bloomberg, isso somente no caso do SL Green, tá? Mas se a gente pegar vários REITs lá de fora, a gente sempre tem que voltar a atenção para lá também, principalmente para quem gosta do mercado imobiliário, para quem gosta dos FIIs aqui, né, justamente para pensar de forma global, né, pessoal? Se a gente está exposto tanto ao nosso mercado imobiliário brasileiro, por exemplo, quanto ao mercado imobiliário lá dos Estados Unidos, ou até mesmo o mercado imobiliário do mundo todo, porque tem REITs aí que, por mais que eles estejam lá nos Estados Unidos, mas tem imóveis aí espalhados ao mundo todo, para nós é justamente... esse é o grande ponto de atenção que a gente tem que dar à nossa carteira, então por isso que eu coloquei o SL Green aqui para a gente citar, além, é claro, né, do REIT em si, do SL Green, então na nossa visão aí, está num bom momento, né, principalmente na geração de dividendos aí, que pode gerar então em 2022, mas não somente para 2022, como para o longo prazo, aí a gente está bastante de olho aí nesse SL Green, por exemplo, já há algum tempo, né, por isso que então eu trago aqui para vocês, para a gente comentar, tá certo? Então a gente falou sobre esses dois, né? Sobre o REIT especificamente, aí o SL Green, também sobre a Rio Tinto, aí duas empresas dentre aquela nossa lista que eu trouxe no início para vocês, aí que cabe a gente ficar de olho, então, não somente para 2022, como para o longo prazo, de forma geral, tá certo? Agora falando a respeito novamente do nosso cupom, né? Lembrando que a gente está com o cupom em Metas 2022 para dar um desconto de até 30% para você na compra de qualquer um dos nossos produtos, tá, pessoal? Dentre aqui os nossos produtos, a gente tem o Invista em Ações, que inclusive está aqui as nossas carteiras que eu citei lá antes, tanto a internacional, quanto a de Small Caps, quanto a de dividendos, a Top Crescimento também, está tudo aqui no nosso Invista em Ações, né, voltado tudo de ações então para o longo prazo, né? Também você pode acessar ele através do Carteiras Capitalismo, tá? Também está o Invista em Ações ali dentro. Tem o Full Trader, que aí engloba tudo de ações, tanto do curto quanto médio prazo, quanto do longo prazo, porque o Invista em Ações também está aqui dentro. E além, é claro, do Capitalismo Completo, que engloba todas as nossas opções de recomendações, tá? Todos eles, então, tá com o nosso desconto em Metas 2022, também está aqui na descrição para vocês. Também deixo vocês sempre à vontade para entrar em contato com a gente, seja via e-mail, seja via WhatsApp ou qualquer um das nossas redes sociais, tá? Estamos no Twitter, Facebook, Instagram e também nos nossos canais do Telegram, tá certo, pessoal? Novamente, se você gostou do vídeo, deixa seu like pra gente. Se não inscrever no nosso canal, inscreva aqui embaixo e não deixe de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!